Muito bem, nessa aula você vai entender por que as proporções são diferentes. Você viu na aula anterior que a proporção fenotípica, quando eu cruzo um dihíbrido com um homozigoto recessivo, no caso da segunda lei de Mendel, é sempre a mesma, porque segue a proporção da formação de gametas, 25% para cada. Já em linkage, a proporção fenotípica vai ser diferente, porque também segue a proporção da formação dos gametas do dihíbrido. Mas por que a proporção dos gametas do dihíbrido ela não é igual, não é a mesma, ela é diferente? Como eu disse anteriormente, é porque os genes, eles estão localizados no mesmo cromossomo. Deixa eu te mostrar isso aqui no quadro para você entender melhor. Olha só isso aqui, ó. Vamos dar uma relembrada no que é cromossomo. Bom, perceba que esses dois cromossomos laranjas aqui, eles são considerados cromossomos homólogos. E esses dois cromossomos azuis também são considerados cromossomos homólogos. Mas os dois são homólogos entre si e esses dois homólogos entre si. Mas o azul com o laranja são cromossomos diferentes, cromossomos independentes. Cuidado com esse primeiro ponto. Segundo, perceba que eles têm aqui 4 pernas. Esse cromossomo é um cromossomo tetraédrico aqui, porque ele é formado por 4 cromátides. E essas cromátides aqui, de um mesmo cromossomo, são consideradas cromátides irmãs. Agora, a cromátide de um cromossomo com a cromátide do outro cromossomo homólogo, elas são consideradas cromátides homólogas. Bom, as cromátides irmãs são frutos de uma cópia que aconteceu lá na fase de intérfase, na fase S da intérfase, que é quando acontece a duplicação da cromatina. A cromatina, ela se duplica e aí quando acontece a espiralação da cromatina ali no final da fase G2 da intérfase e já no início da prófase da meiose, que vai originar o cromossomo, essa espiralação forma um cromossomo já duplicado. Então atenção, se aqui nessa cromátide eu tenho o gene Vzão, qual gene que eu vou ter aqui nessa outra cromátide aqui? O gene Vzão também. Uai, cadê o Vzinho, já que o indivíduo é um indivíduo Vzão-Vzinho? O Vzinho está no outro cromossomo homólogo. Lembra? O pai forneceu o gene Azão e a mãe forneceu o gene Azinho. Onde que está esse gene? Esse gene está no cromossomo. O gene veio pelo cromossomo. Por exemplo, esse é o cromossomo que veio do pai e esse outro aqui é o cromossomo que veio da mãe. O pai deu o Vzão e a mãe deu o Vzinho. Então, o indivíduo é Vzão-Vzinho e os genes estão localizados em um mesmo ponto no cromossomo, que são o endereço dele no cromossomo é chamado loci, gênico, ok? Aqui é um locus, aqui é outro locus e o plural de locus é loci, ok? E esses genes são considerados genes alelos. Estamos recordando algumas coisas das características dos cromossomos aqui. Aqui são outros cromossomos que também têm os seus próprios genes alelos, o seu próprio locus gênico. Enfim, galera, na segunda lei de Mendel, os genes Vzão, Vzinho, Rrão, Rrinho estão localizados em cromossomos diferentes, não estão localizados no mesmo cromossomo. O par Vzão, Vzinho está em um cromossomo e o par Rrão, Rrinho está em outro cromossomo. Por isso que a segregação dele é independente. Para onde esse cromossomo aqui vai, lá na formação do gameta, não influencia para onde esse cromossomo aqui vai. Cada um pode ser que esse cromossomo que carrega o Rrão se junte com esse que carrega o Vzão na formação do gameta. Mas pode ser que ele se junte com esse que carrega o Vzinho. Um não interfere no outro, por isso que Mendel disse que na formação dos gametas os fatores se separam independentemente. Quando os caras fizeram os testes lá, quando Thomas Morgan fez o teste com as drosófilas melanogaster e ele analisou as características que nós vimos lá, como por exemplo o tamanho da asa e a cor do corpo, ele percebeu que a segregação ela não era independente, por isso que a proporção fenotípica não era a mesma para cada um dos gametas formados, para cada um dos genótipos formados dentro daquele cruzamento que nós falamos. Por quê? Porque acontece isso, ó. O gene Pzão, Pzinho, os alelos Pzão, Pzinho, estão nesse par de cromossomos e os alelos Vzão e Vzinho e também estão no mesmo par de cromossomo, ok? Eu tenho aqui um cromossomo duplicado, do lado de cá o seu homólogo, aqui estão as cromátides irmãs, se aqui eu tenho Pzão, aqui eu vou ter Pzão também, se aqui eu tenho Pzinho, aqui eu vou ter Pzinho também. Da mesma forma,
embaixo. Então, para onde o Pzão vai, é o mesmo lugar onde o Vzão vai também. Para onde o Pzinho vai, é o mesmo lugar onde o Vzinho vai também. Ou seja, um influencia no outro. A segregação aqui, ela não é independente. Por isso que a proporção não é a mesma. Mas uma coisa intriga muito. Eu deveria ter somente dois tipos de gameta. O gameta Pzão, Vzão e o gameta Pzinho, Vzinho. Só esses dois tipos de gameta. Eu vou te mostrar isso melhor no outro quadro, no esquema da meiose. Vamos simular aqui, vou representar o desenho da meiose, mostrando para você que, teoricamente, deveria haver só dois tipos de gametas, mas na verdade existem os quatro. Vamos entender isso no próximo módulo, beleza? Um abraço!